Próxima etapa do nosso curso é a gente entender como é que funcionam os elementos. Para isso a gente vai tentar fazer uma aula mais prática possível, então a gente vai aplicar esse conhecimento no Stack Blitz. Tá? O Stack Blitz é uma ferramenta, na verdade tem várias ferramentas que trabalham dessa forma, a gente vai utilizar ela por ser bastante prática. Tá? Então o que é que a gente vai fazer? Aqui logo na página inicial, tem uma opção aqui de front-end, a gente vai clicar no front-end e vai pedir uma página estática. E aí ele vai basicamente carregar aqui um elemento, né, a página, a partir de um código fonte já pré-estabelecido, ou seja, ele já tem um modelo pré-estabelecido que a gente vai utilizar, tá? Aqui basicamente ele tem do lado esquerdo um index e um page, né, que reflete também aqui no home, no home onde você tem um index, né, e a segunda página que é esse daqui. Isso aqui a gente não vai entrar em muito detalhe, eu vou tentar aumentar um pouco o código para vocês visualizarem melhor aqui a parte no meio, né. Então o que é que a gente vai fazer aqui inicialmente? Vocês podem fazer isso também, né, seguir essa mesma sequência, tá? E a gente vai fazer essas modificações aqui no Workspace. Então bora lá. Vocês não necessariamente precisam fazer, mas eu vou fazer aqui para facilitar a visualização. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar o tamanho da fonte aqui no editor e vamos tentar aumentar um pouquinho. Então o que eu vou fazer é colocar uma fonte de 20, tá? Então coloquei uma fonte de 20 e aí quando a gente volta aqui para o editor na página já fica mais fácil da gente visualizar. Então bora lá. A gente aprendeu a estrutura HTML, né, conforme a gente está visualizando no curso, né? Então isso aqui, nada disso é novidade para vocês. Se tiverem alguma dúvida vocês voltam na aula anterior. Tá? Então doctype, HTML, então você tem o HTML, tem a cabeça, né? Você pode ver aqui que ele abre e fecha, então eu vou reduzir só a cabeça aqui para que não é interessante para a gente. E aqui é o corpo. Percebam que você tem dentro a cabeça, né, iniciando, terminando, um corpo iniciando e terminando. A gente vai trabalhar os elementos aqui dentro da cabeça, só que a gente vai fazer pequenas alterações. Primeiro, eu vou apagar esses elementos que já estão aqui para facilitar o entendimento. Vou apagar aqui e isso já reflete do lado direito. Você pode ver aqui, ó, trazer a página aqui um pouco maior e a gente já começa a ver os elementos. Como essa aula vai ser bastante prática, eu vou dar os elementos diretamente. Então eu vou apresentar os elementos e apresentar o significado de cada um. Antes da gente ver propriamente os elementos, a gente tem que entender que os elementos têm uma quantidade imensa para a gente visualizar e a gente não vai poder visualizar todos, tá? Esse não é o objetivo dessa aula, não é o objetivo do curso, propriamente de visualizar todos os elementos. A gente tem que entender que existem alguns elementos só para a gente entender como é que, primeiro, funcionam os elementos, propriamente dito, até para ter uma noção melhor do reflexo no documento, tá? Mas a gente não vai entrar e não vai visualizar todos os elementos. Aqui a gente está no documento da Mozilla, tá? Eu vou deixar o link para vocês, e ele tem a relação de elementos que a gente tem no HTML, né? Tem uma relação imensa categorizado de acordo com vamos dizer assim, categorizado conforme a função que ele exerce dentro do documento, tá? Então a gente tem o metadados de documento, você tem a separação de conteúdo, e o primeiro item que a gente vai ver aqui, por exemplo, é exatamente os headers, os títulos, né? Então a gente tem o H1, a gente tem 6 níveis, né? O H1, H2, H3, H4, H5, H6. Então ele já dá a descrição aqui, os elementos HTML vão do H1 até o H6, representam 6 níveis de título de seção. H1 é o nível de seção mais alto e H6 é o mais baixo. Então nesse documento a gente consegue visualizar cada um dos itens, né, que a gente tem dentro de um possível documento HTML. Não necessariamente a gente vai usar todos, ou a gente tem que ter todos no documento, mas a gente tem aqui nessa relação todos os itens possíveis da marcação HTML que são utilizados dentro do documento, ou seja, a gente pode utilizar ou não, ser necessário ou não, cada um desses elementos.
tá? Então, cada um tem uma função separada. Então, voltando lá, a gente pode aqui no editor simplesmente colocar o H1. Ó, se a gente abrir aqui o parênteses, ó, H1, ele já coloca automaticamente para mim. Então, você vê que ele abre e fecha o H1. Então, a gente vai colocar aqui o título. E aqui vai aparecer do lado direito automaticamente o título. Se a gente fizer a mesma coisa para um nível mais baixo, um H2, a gente vai ver aqui que tem outro título, certo? E qual é a diferença desse nível para este nível de H1? Esse nível é o nível mais alto, conforme está lá no documento, né? Então, o H1 é o nível mais alto, o H2 é o nível mais baixo, né? E o H3 é o nível abaixo do H2 e sucessivamente. Então, todos eles são títulos, mas eles estão em níveis diferentes. Você pode começar a perceber que o próprio navegador, isso aqui na verdade, o tamanho da fonte a gente regula, mas existe uma diferença do título nível 1, que é esse daqui, para um nível título nível 2 e uma diferença para um nível 3. Ou seja, você percebe que os níveis começam a diminuir. Então esse daqui seria como se fosse o título principal, certo? Esse daqui é o título principal do site. Aí vem o título da seção. Aqui é o título da seção que você vai trabalhar, tá? E aqui é o subtítulo, né? A gente pode colocar aqui um subtítulo da seção, certo? E assim sucessivamente, até o nível 6. Então, basicamente, os títulos, né, são representados através dos níveis. Então, você tem que definir. Não tem um H simplesmente, é um H1, H2, H3, H4, certo? Então, vamos para o próximo item que a gente utiliza bastante, que é exatamente o parágrafo, né? Se a gente voltar aqui no documento, a gente volta aqui, a gente vai encontrar conteúdo textual. Se a gente vem aqui em conteúdo textual, você vai ter o div e você vai ter aqui o P, que é o parágrafo. Ó. O elemento HTML-P representa um parágrafo. Em mídias visuais, parágrafos são representados como blocos indentados de texto com a primeira letra avançada. Ou seja, você pode perceber pela própria documentação da Mozilla, né, que é uma documentação que segue os padrões do HTML, que cada elemento desse ele tem uma função específica. Você não usa, por exemplo, um parágrafo como título. É uma forma de você identificar e separar o que cada elemento funciona. Então, voltando aqui, a gente volta para o parágrafo, né? Então a gente fez o título, né? E abaixo do título, por exemplo, a gente cria um parágrafo. Então eu vou colocar aqui um P, né? E aí a gente vem aqui, ó, emete abreviação, parágrafo. Então eu vou colocar um texto qualquer. Então texto qualquer. Então qualquer. Então nós temos aqui um texto. E a gente pode aqui, inclusive, para facilitar, para só fazer uma simulação melhor, a gente pode criar um texto Y. Na verdade, eu acho que a ferramenta, eu acho que tem até a possibilidade de gerar, mas não sei se ele está utilizando. Eu vou utilizar aqui um gerador Y, só para vocês terem uma noção. Ele gera um documento, né, um preenchimento, que na verdade não tem um texto significado real, mas é só com que ele utiliza uma sequência de letras mais ou menos coerente com a linguagem, tá? Então, lore y, Então, o que você vê do lado esquerdo é o código, do lado direito é o reflexo do código, tá? Então, a gente já tem um título, a gente tem um título de seção, a gente tem um parágrafo, e aqui a gente tem outro título. A gente poderia até pegar esse daqui, ó, e colocar abaixo desse também, ó, da seção, e a gente vê aqui que repete, certo? Então você pode ver que o documento dentro do corpo ele começa a crescer, tá? E aí você vai ter mais e mais elementos e pode até ficar um pouco difícil da gente visualizar. Por isso que às vezes a gente utiliza um outro tipo de elemento, né? Que é um elemento, um editor visual em vez de um editor de código. Tá? A gente está fazendo a edição de código para entender melhor os elementos, na verdade. Tá? Então vamos lá. Outro elemento que é bastante utilizado é o div. Tá? Aí a gente vai entender o que é o elemento div. O elemento div
é um container genérico para conteúdo de fluxo que de certa forma não representa nada. Ele pode ser utilizado para agrupar elementos para fins de estilo, classes ou ID. A gente vai entender exatamente isso, porque o elemento div é a ferramenta suíça do HTML. É um elemento vazio que você serve, por exemplo, para fazer um ajuste de uma borda, ou colocar um elemento, ou agrupar elementos, ou seja, todos os elementos dentro daquele div pertencem você vai fazer alguma coisa em determinado elemento, então você agrupa ele em um div. Tá? Então, como é que funciona isso? Vou ter 2 parágrafos, vou apagar esse daqui, ó, esse título. Você vai ver que ele vai apagar aqui no documento, vai ficar o título e os 2 parágrafos. E vou colocar esses 2 elementos dentro de um div. Então, o que eu fiz? Eu abri o div, fechei o div, perceba que aqui dentro tinha que estar o texto, né? Então, vou fazer exatamente isso. Vou pegar esse texto daqui para cá, recortar, vou colar, certo? E aí ele está dentro do div. Não alterou absolutamente nada. Tá? Mas a gente vai entender, quando a gente vê os espaçamentos, né, exatamente para que serve esse div, esse container. Tá? Então é isso. A gente já viu, como eu falei, a gente não vai ver todos os elementos, mas a gente viu o título, né, um div e um parágrafo, que são elementos primordiais. Outro elemento importante é tanto a lista, e aí você tem 2 tipos de listas diferentes. Então a gente vai ver aqui a lista ela é dividida em 2 elementos. Tem um elemento superior, né? Na verdade você tem um elemento OL, certo? Ou um elemento UL, e abaixo dele você tem o elemento li, que é exatamente as listas, ou seja, o elemento que lista efetivamente. Aí a gente vai entender quando a gente colocar no código, mas basicamente o que é? O OL representa uma lista de itens ordenados, e o L representa a lista de itens sem ordem rígida. Ou seja, vamos colocar na prática para entender. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um OL ou um L, e dentro dele a gente vai colocar listas, tá? Um li. Então bora para a parte prática, só para a gente entender rapidamente. Não é uma questão de... A gente não vai se aprofundar dentro do div, de novo. A gente vai abrir um OL, certo? Um OL. E dentro dele, a gente vai colocar uma lista, tá? Então, a lista é item 1. Vou fazer a mesma coisa aqui, repetir, item 2. Perceba que o li, né, é um item de lista, mas o OL, ele diz, como está no documento, que é um elemento de ordem listada, né? De uma lista de itens ordenados, melhor dizendo. O que quer dizer isso? Ele colocou lá 1, 2, ou seja, ele tem uma sequência a ser colocada. Então, vamos colocar o terceiro. Ó, eu repeti o nome, mas o item ele vai continuar contando, certo? Mesmo que eu coloque aqui item 4, mas é o terceiro item, ele vai considerar, certo? Se a gente fizer essa mesma coisa, eu vou copiar aqui, vou colocar embaixo, só para ilustrar. OL aqui e o segundo OL. Esse é o primeiro OL, que vai daqui para cá, e esse é o segundo, que vai daqui para cá. Se eu trocar esse OL por um UL, vou trocar por um L, ele passa a ser um item não listado. Tá? Então você vê que ele trocou para uma bolinha. Na verdade, o li ele não muda, ele continua dentro. Eu só vou colocar aqui na posição para ficar ordenado certinho nos níveis, né? Porque você pode ver aqui que esse documento, para ficar mais adequado, ele fica na linha, né? Todos na mesma linha. E aí você consegue identificar melhor visualmente qual é cada elemento. Então, basicamente é isso. Os itens listados, né? Você pode ver com OL, né, são elementos que você consegue listar. E o L são aqueles que você não tem uma listagem específica. Tá? Então a gente pode usar, por exemplo, em menus, esses itens aqui. E para finalizar, né, exatamente porque a gente não tem objetivo de se expandir muito, a gente vai colocar o elemento
de âncora, né? O elemento de atributo de href, de hiperlink. Então, o que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? O elemento A, como você pode ver, ó, em HTML, o elemento âncora com atributo href, cria-se uma hiperligação nas páginas web, arquivos, endereços, e-mails, ligações da mesma página, precisará indicar o link, o destino do link. Então vamos lá. O que quer dizer isso? Eu vou nesse item e a gente pode colocar o hiperlink, né, em qualquer lugar. A gente vai colocar um item A, então eu vou dar um espacinho aqui só para facilitar. Ó, A, ele já preencheu com href. Então a gente precisa necessariamente, conforme o documento, vou colocar aqui no meio, ó, entre um e outro. Então, conforme o documento, você precisa o atributo href, ou seja, ele automaticamente cria este atributo href, que identifica. Sem esse atributo, você não sabe para onde você tem que ir. Então, eu vou colocar, por exemplo, https://google.com.br. Então, esse hiperlink, se eu clicar aqui, ele vai direto para o Google, porque eu coloquei. Perceba que entre o A e o fechamento do A, deixa eu chegar um pouquinho para a direita, entre o início do A e o fechamento do A, vou alinhar melhor, até para facilitar a visualização. Ó, no início do A e o fechamento do A, você tem o texto que está com hiperlink. E esse texto é exatamente o google.com.br. Então, o endereço google.com.br. Se eu clicar, ele vai abrir o site do Google. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Também não se esqueça de se inscrever na nossa mala direta. É simples e fácil, só seguir o nosso link, colocar seu nome, seu e-mail e as informações que você quer receber, apertar o Não Sou Robô e clicar em inscrever-se. Em breve nós também teremos novidades com uma nova comunidade. Grande abraço e até mais.